Oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma técnica chamada Foxy Eyes. Eu vim ensinar para vocês como que eu faço essa técnica nos meus olhos, tá? Existem várias formas de fazer, mas eu vou ensinar para vocês uma bem simples. Ela é bem simples e rápida de fazer, tenho certeza que você vai conseguir reproduzir aí na sua casa. Com os produtos que você tem, super tranquilo, tá bom? Esse é o primeiro tutorial do meu canal, então fica ligadinho e vamos conferir comigo. Vem! Agora eu venho com esse pincel chanfrado da Macrylan e esse trio de sombras da Ruby Rose. Eu vou estar usando essa sombra mais escura para fazer o preenchimento da minha sobrancelha, tá? Eu vou estar preenchendo ali as falhas que eu tenho. Eu tenho micropigmentação, mas ela já tá bem fraquinha. E eu vou aplicar essa sombra até mesmo fora da área que é a minha micropigmentação, tá? Por conta do efeito que eu quero criar. Nossa, gaguejei, vocês viram? Eu aplico aí a sombra aonde tem as falhas. Agora eu venho com esse pincel de corretivo e com essa paleta de contornos da Ruby Rose. E vou fazendo a marcação da minha sobrancelha, né? Como a gente fala, na verdade, é a correção da sobrancelha. Eu venho contornando ali ela todinha com esse corretivo, tá? Eu tô usando a terceira cor da paleta. Ela é uma cor bem clara. E eu vou seguindo aí uma linha meio que reta, ela é quase reta, tá? Vocês podem ver que ela tá reta e ela tá indo meio que na diagonal, assim, pra cima. Na verdade, é esse o efeito que eu quero criar com essa sobrancelha, porque como a gente vai estar fazendo o Foxy Eyes, ele tem essa pegada mais puxada pra cima, eu também vou levar minha sobrancelha puxada pra cima. Pra facilitar esse processo, eu até mesmo depilei a minha sobrancelha pra facilitar. Mas você não precisa fazer isso, tá bom? Isso foi uma escolha minha só mesmo pra facilitar e que eu acho mais bonito, mas não é um passo obrigatório, tá bom? Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Agora eu venho com o mesmo corretivo, o mesmo pincel, neutralizando toda a minha pálpebra. Eu vou passar esse corretivo aí por toda essa área, tá bom? Com o pincel mesmo. Dripping lights paint the skies, only you. Agora eu venho com a esponjinha dando batidinhas, só para uniformizar esse tom, tirar toda a marcação do pincel. Can make me move. Agora, com o pincel fofinho e o pó banana, eu venho selando toda aquela área que eu passei o corretivo, tá bom? Eu vou aplicar o pó banana em toda essa área pra selar e pra ficar melhor pra mim vir com o esfumado das sombras que eu vou utilizar, tá bom? Agora, meninas, eu vou utilizar esse pincel de esfumar da Macrylan e esse pó compacto da Ruby Rose e vou começar a aplicar minha sombra. Eu vou pegar essa sombra e eu vou aplicando ela na diagonal, tá? Pegando ali do meio do meu olho e vou jogando pra cima, tá vendo? Na diagonal. Com bastante calma. E eu pego bastante produto. Na verdade, esse pó compacto ele não é muito pigmentado. Tanto que depois eu vou estar utilizando uma outra sombra marrom. Você vai jogando aí na diagonal, sempre esfumando, tá bom? Para não deixar muito marcado, mas também não precisa esfumar tanto. Olha aí, ó. Vai esfumando, com movimentos de vai e vem. Can make me move. Can make me move. Aqui, eu já vim com outro tom de marrom mais escuro, de uma paleta bem antiga que eu tenho aqui, só que eu esqueci de tirar a foto, tá bom? Eu vim colocando esse marrom
no mesmo lugar onde foi o primeiro marrom, da mesma forma, tá? Só pra dizer que eu vim com outro marrom, por isso que ficou um pouquinho mais escuro. Infelizmente eu não tenho uma sombra tão escura, marrom, mas deu pra fazer usando esses dois tons, o pó compacto e essa sombra, tá bom? Agora eu venho com esse pincel de precisão da Macrylan e esse tom de marrom mais escuro aí dessa paleta. E eu venho aplicando por dentro desse primeiro marrom que eu apliquei. Esse que eu tô aplicando agora, ele tem um tom cintilante, ele é um pouquinho mais escuro e deu um efeito bastante bonito para essa maquiagem, tá bom? Lembrando que as cores, os tons de marrom, a quantidade de sombra que você vai usar, depende muito do seu gosto, tá bom? Eu, além de utilizar o que eu tenho aqui, é o que eu mais gosto, esses tons de marrom. E eu não sou de usar sombra cintilante, mas nessa maquiagem eu achei que ficou muito bonito. Ficou bem legal. Com o delineador, eu vou agora fazer uma das partes mais importantes dessa maquiagem. De início, eu vou primeiro contornar, né, todo o meu olho, tá? Então, aqui não tem muito mistério, não tem muito segredo. Você vai apenas passar o delineador ali rente aos seus cílios, tá? Iniciando bem fininho. E quando for mais ou menos na metade do olho, você vai começar a engrossar esse traço, tá? Sempre subindo ele na mesma direção da sombra, tá? E vocês vão ver mais ou menos a largura que eu deixei o meu. Aí, vocês fazem de acordo com o que vocês acharem melhor pro olho de vocês, tá bom? Então, vocês iniciam lá no cantinho fininho e vem engrossando, né, à medida que vai chegando no canto externo. Você não precisa se preocupar em o traço ficar perfeito ou ter um final bonito, né, um gatinho, por exemplo, porque a nossa intenção, na verdade, vai ser apagar todo esse delineado depois com a sombra. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Agora eu venho com esse pincel de precisão e essa sombra preta dessa paleta. E eu venho aplicando essa sombra preta por todo esse canto externo aí. Eu venho unindo a sombra preta com o delineado. E nesse processo também, com movimentos de vai e vem, eu vou esfumar esse delineado, ou seja, eu vou apagar ele um pouquinho. A intenção é que eu apague para não ficar marcado, porque senão vai dar muita diferença entre o delineado e a sombra, porque meu preto não é tão pigmentado e nem é essa a intenção, né, de que todo esse espaço em que o preto vai ficar fique tão escuro. Então, eu preciso apagar um pouco esse delineado. E isso vai ser com movimentos de vai e vem. Devagar e sempre. Você pode ir bem devagarzinho, viu? Porque esse processo, ele exige paciência, tá? Não é tão fácil quanto parece. Mas você dá conta, eu tenho certeza. E depois você vai subindo com esse tom de preto mais pra cima, né? Jogando ele mais pra fora do seu olho, para dar uma escurecida ali onde a gente passou aquele marrom também, para igualar esse traço e ele ficar mais uniforme. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You
é importante que você venha igualando, comparando um lado com o outro para que fique do mesmo tamanho, tá bom? Agora com esse pincel firme e esse iluminador todo quebrado, eu vou iluminar ali abaixo das minhas sobrancelhas. Eu vou, além de aplicar abaixo das sobrancelhas para iluminar, eu decidi também que eu vou passar em toda essa área mais clara do meu olho, né, por onde tem o corretivo. Em toda essa parte clara eu vou estar passando esse iluminador também, porque eu achei que ficou bem bonito, bem interessante. Agora com a água micelar, eu venho retirando todo aquele excesso de sombra preta que caiu ali abaixo dos meus olhos, tá? Então, vou retirar toda essa sujeira para que eu venha com a minha preparação de pele. Com esse hidratante da Nivea, eu vou aplicar ele ao redor da minha boca, do meu nariz, tá? Nas partes que eu mais tenho ressecado ultimamente, porque vem acumulando muito produto. Então, eu passo esse hidratante, que ele é bem denso, para ajudar a não acumular. Depois que eu aplicar o hidratante, eu vou estar aplicando a minha lágrima de unicórnio, tá? Que serve como um primer. Ainda não finalizamos os olhos, tá bom? Ainda vamos voltar nele. Depois, com esse pincel língua de gato, eu vou estar aplicando a minha base. A minha base é essa aí, da Ruby Rose, Chocolate 2, tá? E primeiro eu deposito ela na minha pele, diretamente na minha pele. Depois eu venho espalhando com o pincel língua de gato. Por que que eu não espalho ela com a esponja? Porque eu acho que a esponja, ela suga muita base, muito produto, né? O pincel língua de gato, ele já ajuda a gente a economizar, tá bom? Eu não vejo muita necessidade de espalhar a base com a esponja. Pra mim, espalhando com o língua de gato, depois vindo dando batidinhas com a esponja, já resolve, já fica tudo ok, já dá um efeito bastante bonito. Agora eu vou fazer o contorno do meu rosto. Vou aplicar o corretivo claro em toda a área que eu quero iluminar. Eu vou trocar de pincel. Esse pincel aí, ele não tá depositando a cor real do corretivo, que é aquele mesmo corretivo que eu apliquei nos olhos. Então, eu venho com o mesmo pincel que eu apliquei nos olhos e vou aplicar esse corretivo aí por toda a área que eu quero iluminar, né? Na bochecha, na testa, abaixo dos olhos, quer dizer, na testa, no nariz, queixo, as áreas que eu quero dar evidência. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe. Observem que com o corretivo eu venho limpando ali, né, a parte de baixo dessa sombra. Eu venho criando esse traço mais reto, justamente para deixar esse efeito alongado na diagonal, tá? Que é justamente o efeito que a gente quer com essa maquiagem, né? Que é o efeito olhos de raposa. Então, é necessário desse passo. Agora, eu venho dando batidinhas com a esponja aonde eu apliquei o corretivo, tá? Pra poder tirar toda a marcação que houver. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Agora, com esse pincel para blush e com aquele pó compacto que eu passei nos olhos, eu vou vir fazendo o contorno escuro no meu rosto, tá? Eu vou aplicar ele em toda a área que eu quero aprofundar, que vai ser nas bochechas, nas têmporas, testa e ali na minha papada, né, que ela tá bastante gorda, então a gente aplica um pouco de pó pra disfarçar. Hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move.
Aqui no contorno do nariz, eu vou estar levando essa sombra marrom um pouco para dentro da área dos olhos, para dar uma aprofundada e para que esse efeito de nariz fino pareça mais natural. Certinho? Agora com esse pincel chanfrado, ele é bem fofinho, e com o meu pó banana, eu venho selando toda a parte que eu apliquei o corretivo claro, tá? Eu deposito esse pó e deixo ele aí. Enquanto eu vou fazer outro processo no olho, eu deixo ele para a pele absorver esse pó, tá? Eu não retiro ele agora, eu só aplico e deixo ele manchadinho. Agora, com o delineador, eu venho fazendo um traço como se fosse um gatinho, só que no canto interno, tá bom? Essa é uma parte que exige bastante cuidado, mas é bem facinho de fazer. Eu fiz ele bem longo porque é minha preferência, mas você pode fazer ele um pouco mais curto, ou até mesmo nem fazer, né? Tem pessoas que não fazem essa parte, tá? Mas eu fiz e ficou bem interessante. Aqui você tem que ter bastante calma e não precisa pressa e vai dar certo. Retiro todo o pó banana olha aí, retiro ele. Agora eu venho aplicando um corretivo com aquele mesmo pincel, aquele mesmo corretivo. Venho aplicando ele aí na minha linha d'água para dar uma abertura e ficar tudo um padrão de cor só. Com esse bronze da Ruby Rose, eu venho aplicando como se fosse meu blush. Na verdade, isso aí também é um blush, né? E fica um efeito muito bonito, ele é bem bronzeado, tá vendo? Olha, tem um iluminador já, fica muito bonito. E, gente, agora é hora de um truquezinho. Os cílios postiço, eu cortei ele no meio, tá? Apliquei aqui a cola. E eu apliquei ele no meu olho do meio pro final, tá? Não vim com esses cílios lá do início, até porque eu cortei ele no meio. Eu usei o canto interno desses cílios, tá bom? Porque ele é bem grande. Eu ensinei como fazer direitinho, passo a passo, lá no meu Instagram. Então, se você não segue, já segue aí e vê lá como que eu faço esse efeito gatinho, tá? Esse passo é bem importante, porque ele vai ajudar a dar esse efeito puxadinho que a gente quer, esse efeito alongado, tá bom? Observa que eu deixo um espaço, eu não grudo ele rente à raiz dos cílios, tá? Eu coloco ele bem mais acima, bem pra cima mesmo, pra ele ficar puxado. Muita calma nessa hora, muita gente tem medo de aplicar os cílios, mas é bem tranquilo, é só treinar, tá bom? Agora eu venho com o rímel, vou passar ele em todo o meu cílio superior, pra tentar unir esse cílio natural com o cílio postiço, certinho? Agora eu venho, gente, com um corretivo, eu vou aplicar esse corretivo em toda a minha boca, porque eu não tenho batom nude, olha aí o truque. E depois que eu aplico esse corretivo, eu venho com um lápis de sobrancelhas da Mary Kay, tá? Porque eu não tenho lápis para contorno também, aí eu venho com ele para poder fazer esse contorno do lábio e dar a impressão de lábio maior. Feito isso, eu venho com esse gloss, que diz a lenda que ele aumenta o lábio. Tô esperando até hoje meu lábio ficar grande com ele. So alive, make it last forever. Stop in time. Então, gente, esse foi o resultado da maquiagem de hoje. Me diz aí o que vocês acharam. Eu achei que ficou bem legal, como vocês podem ver. Essa proposta de maquiagem, ela deixa o olhar mais alongado, né? Dá até assim uma sensação de, sei lá, sou uma geisha, tá, bebê? Gente, eu adorei essa maquiagem. Me diz aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram dessa maquiagem, por favor, clique em gostei, curte aí esse vídeo, comenta e compartilha com as suas amigas,
tá? Compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e também possam conhecer o meu canal, já que ele é novo, tá? Eu peço que vocês me ajudem na divulgação dele, tá bom? Um beijo, muito obrigada, até a próxima, fica com Deus.